Porque quanto mais você busca fazer tudo perfeito, correto, quanto mais você se cobra, mais dificuldade você tem em decidir e agir. Gente, o assunto de hoje é sobre autocobrança. E antes, eu quero te falar uma coisa. Existe um preço muito invisível que nós pagamos em querer ser perfeito em tudo. Então, se você quer entender que preço é esse e quer aprender a vencer a autocobrança, fique aqui. Olha, esse projeto do Sessão Autêntica foi criado para que você viva uma vida de fato autêntica e real, atrelado com os conhecimentos da psicologia. Eu espero te auxiliar. Então, se você não curtiu esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, compartilha para que este conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Sem mais delongas, muitas vezes nós acreditamos que a autocobrança é o que mantém a qualidade das nossas vidas, mas é o contrário, tá? Ela não melhora a nossa performance, mas ela nos paralisa. Então, quanto mais nós nos cobramos, mais nós nos paralisamos. Às vezes a gente acha que nós vamos fazer algo perfeito por estar nos cobrando, mas é o contrário. E aí vocês sabem que eu adoro trabalhar com analogias, não é verdade? E a de hoje é: imagine que você está num caminho e você precisa tomar uma decisão simples, mas você não consegue se movimentar. Você paralisou. Você olha para todos os lados e você não consegue se mover. E quando você olha para o chão, sabe aquela areia movediça que tá te puxando, te puxando, te puxando, e quando você vai ver, nem o caminho e a decisão que você precisava tomar, você consegue enxergar mais. No nosso dia a dia, a autocobrança ela aparece através de algumas formas. A primeira é o excesso de análise. Então, simples decisões como eu vou acordar, eu vou dormir mais um pouco, eu vou para a academia agora, eu vou comer isso ou não. Algo que é simples se torna uma análise prolongada. E aí muitas vezes nós buscamos uma certa certeza, temos às vezes um certo medo de tomar uma decisão e errar. Então, assim, nossa, eu acho que eu não vou na academia agora, porque pode ser. E aí você fica buscando uma certeza e ao mesmo tempo um medo de errar e ter ido naquele horário que tem muita gente que você não vai conseguir. Entende? Então é um excesso de análise. Você analisa demais antes de tomar uma decisão simples que é: eu vou agora ou não? E se eu for e tiver muito cheio, eu vou pagar o preço de estar muito cheio. Então, às vezes, é essa não querer admitir que nós podemos errar. Esse é um ponto, tá? Existe um fundo aí. O segundo é o adiamento constante. Então, ficamos assim, nossa, então vou deixar para depois. Então, não vou na academia agora. É uma decisão simples, mas vai te afundando, te afundando, te afundando, te afundando. Quando você vai ver, você não sabe nem por que você está pensando tanto assim. É só ir. E se não se tiver muita gente, faz poucos exercícios. E aí nós ficamos adiando constantemente, esperando estar pronto o suficiente. Então depois eu vou. E esse depois, quando vai ver, passou o dia. O terceiro é uma rigidez interna. Então, uma impossibilidade que nós temos de lidar com o desconforto. Então, tudo que possa gerar desconforto, nós evitamos. Então, assim, é muito complexo porque simplesmente eu quero ir na academia agora, ok? Eu quero comer agora, ok? Eu quero comer isso, ok? Eu quero falar não, ok? Mas pequenas decisões, como ir na academia de manhã ou à tarde, comer isso hoje ou não, se torna algo longo e uma rigidez interna de: e se eu for?
e tiver cheio, eu lidar com esse desconforto. Paciência, é uma rigidez de não querer nem lidar com isso e por isso evitar. E, por último, uma certa sensação de controle. Então, uma falsa sensação de, então eu posso escolher um horário melhor na academia. Eu posso escolher uma alimentação melhor. Mas escolher uma alimentação melhor, ok. Mas tem essa questão do possível. Então, hoje no seu dia, o que é possível? E o possível é o melhor neste momento. Ah, eu posso fazer melhor? Posso, mas o meu possível hoje é isso. E a autocobrança, ela não nos deixa viver o possível. Ela nos exige tanto que nós queremos ser sempre o melhor. O melhor e não ter desconforto, o melhor e não errar, o melhor e não se arrepender. E a vida é feita de arrependimentos, de desconfortos, de escolhas erradas, do possível naquele momento. Nós podemos errar, você pode errar, preciso te dizer isso. E aí, dentro da psicologia, a autocobrança, ela é uma tentativa de controle. Então, na base da psicologia, é uma tentativa de evitar o erro. Então, eu preciso controlar para não errar, para não ser rejeitado, para não me frustrar. E aí você fica tão vigilante sobre si mesmo. Isso é tudo sobre si, tá? Eu não posso errar, eu não posso me frustrar, eu não posso me rejeitar. E aí eu não posso errar para as outras pessoas, eu não posso rejeitar. As pessoas não podem me rejeitar. E eu não posso frustrar as outras pessoas. Então é tudo muito a ver com você. Seja os sentimentos de você com você e seja você causar coisas em outras pessoas. Mas sim, nós geramos desconforto nas situações que nós vivemos. Então eu dei o exemplo da academia, dei o exemplo da alimentação, mas tem o não. E aí eu fico, será que eu digo não? E aí se eu errar, mas aí, e se a pessoa me rejeitar porque eu disse não? E se eu frustrar tal pessoa? Então você fica ali num excesso de autocobrança, mas tem decisões que nós precisamos tomar e que são possíveis naquele momento. São perfeitos? Quem é perfeito, né? Existe um preço invisível na perfeição, na tentativa de ser perfeito. Que é isso? Esse excesso de pensamentos, ansiedade, angústia, tristeza, e principalmente uma vida inautêntica, porque você perde a autenticidade. Ser autêntico também é errar. Ser autêntico também é pagar o preço. Ok? E aí existe uma questão de você colocar uma régua muito grande em você. A minha régua é essa aqui, ó. Eu não posso errar. Você pode errar. Você que faz prova. Eu só posso tirar de 9 a 10. Mas vai ter prova que você vai tirar 7. Vai ter prova que você vai tirar 5. Vai ter prova que você vai tirar 4. E nem por conta disso você vai evitar as coisas. É melhor nem fazer a prova que eu vou tirar 7. É melhor nem fazer a prova que eu vou fazer 4. Vou tirar 4. Aí você foge das situações, porque você coloca uma régua lá em cima. Quem disse que você precisa tirar 7 nessa prova? Quem disse que você precisa tirar 4? Às vezes você passou já na matéria. Às vezes só faltam 2 pontos. Quem disse? E aí, existe algo dentro da psicologia de quando há um funcionamento saudável, que é o que deveria acontecer, a autocobrança ela é importante. O excesso da autocobrança que gera implicações na nossa vida. Quando o funcionamento está saudável, quando a sua autocobrança está saudável, você consegue reconhecer os seus limites, você ajusta as expectativas e você consegue agir mesmo na incerteza. Será que a academia vai estar cheia? Mas eu vou lá. E às vezes você chega naquele dia específico, não tava. Tá tudo bem. E quando há um bloqueio, quando essa autocobrança ela tá gerando questões mais complexas no nosso psicológico, você deixa de decidir naturalmente
e passa a ser o seu próprio julgamento. E o seu próprio julgamento de valor. A ponto de você falar assim, nossa, eu cheguei na academia hoje tão cheia e a culpa é minha, porque eu não acordei. Nossa, eu comi isso, a culpa é minha. Eu tirei essa nota, a culpa é minha, porque eu deveria. Coloca a régua sua lá embaixo um pouquinho. Coloca ela no lugar onde ela deve estar. Não muito lá em cima. A autocobrança ela é importante, mas excessivamente ela gera situações muito complexas. Sofrimentos que poderiam ser evitados, porque todo mundo se frustra, todo mundo tem desconforto. Claro que tem momentos que a gente precisa ir, peraí, eu preciso me cobrar um pouquinho mais, senão eu vou com tudo, assim, né? E não vou me dedicar ao que eu preciso. Mas é usar isso ao seu favor, para você reconhecer os seus limites, para você tomar decisões mesmo na incerteza. Porque às vezes você se cobra demais, e já ouvi muito de pacientes, principalmente em questão de prova, marquei a certa, e aí eu não sei, eu começo a me julgar, e aí incerteza, eu troco, saiu o gabarito. Olha o que essa autocobrança fez. E às vezes você vai fazer isso na prova inteira, você zera a prova por insegurança. Por medo de errar, por se cobrar demais. E aí existem implicações emocionais que a autocobrança ela traz em nós. A primeira, uma paralisia decisória. Você para, você não consegue escolher coisas simples. E tudo que você for escolher vai gerar tensão e atraso. Segundo, aumenta uma insegurança interna. Porque quanto mais você tenta acertar, mais dúvida você tem. E aí isso começa a acumular. Será? 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 O famoso será? O famoso e se? E aí você começa a aumentar a insegurança. Terceiro, a perda da espontaneidade. A perda da autenticidade. Você deixa de agir naturalmente e passa a se monitorar. Ah, eu tenho uma risada super autêntica, super minha. Mas eu me julgo tanto se essa risada tá sendo inconveniente que eu não rio mais. Tá vendo como a autocobrança é importante? No sentido de, peraí, eu tô rindo muito e tô sendo inconveniente e tô atrapalhando uma situação? Deixa eu segurar aqui. Mas aí você não ri em nenhum momento mais? Existe um preço de querer ser perfeito em tudo. E o último é o desgaste emocional. Porque você vive constantemente em alerta e em avaliação. Mas é uma avaliação que você se faz. Ninguém tá te julgando, ninguém tá te olhando. Mas você se coloca lá em cima, que você acha que até a sua risada vão julgar e vai gerar desconforto nas outras pessoas. Isso gera exaustão mental. Então, há um preço em querer ser perfeito em tudo. E são esses, tá? Uma paralisia na hora das decisões, o aumento da sua insegurança interna, a perda da espontaneidade, da autenticidade e o desgaste emocional. Dani, como que eu faço para me cobrar menos? Como que eu faço para vencer essa autocobrança? Antes de você tentar tomar uma decisão perfeita, observe se você está tentando evitar um erro ou apenas escolher um caminho possível. Como assim? Existem decisões perfeitas? Não, existem decisões possíveis. Eu estou observando e tentando encontrar uma decisão possível ou eu estou querendo evitar um grande erro? Mas até decisões possíveis também podem gerar alguns erros. A vida é se arriscar. Você está se arriscando? Quando você sai com seu carro, por exemplo.
Ah, eu vou sair agora, eu vou colocar o cinto, a decisão possível. Só que aí pode ter acontecido alguma coisa no meio do caminho. E aí, você não vai sair mais de carro? Você tomou a decisão possível naquele momento, que era pegar o carro, fazer todo o trajeto. Se aconteceu algo a mais, o que você poderia fazer? Ah, e se eu soubesse, eu não andaria de carro. Se a gente soubesse de tantas coisas, né? A gente evitaria algumas situações. Situações que são incontroláveis. De tudo que eu sempre falei aqui pra vocês, o controle é o que sempre aparece. Você não está no controle de tudo. Você está no controle das coisas que são possíveis. Você está no controle do horário que você vai acordar quando você coloca o despertador para tocar. Você está no controle se você vai comer bem ou não quando você vai lá e prepara sua comida, ok. Mas tem coisas que são incontroláveis. Ah, porque o outro não gostou do jeito que eu falei. Você falou da forma mais educada possível. Mas cada um recebe as coisas a partir da compreensão de mundo delas e do estado que elas estão. Você não está no controle de tudo. Observe aí se você está tentando controlar o incontrolável. Se você está tentando não errar naquilo que não tem como ser evitado. Porque são as coisas improváveis da vida. E aí eu te trago uma reflexão para fechar essa Gestalt, como na abordagem da Gestalt terapia nós falamos. Hoje, quantas decisões você deixou de tomar, não por falta de capacidade, mas por um excesso de cobrança sobre si mesmo? Então, você já sabe o preço invisível que se paga, né? Por querer ser perfeito em tudo, e você não vai ser perfeito em tudo. Você não vai conseguir controlar tudo, você vai conseguir controlar aquilo que é possível. Então, vamos diminuir essa régua que tá lá em cima e colocá-la um pouquinho no lugar onde ela deve estar? Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal, envie para mais pessoas, para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E outra coisa, me fala aqui o que você achou desse vídeo. E se você está buscando vencer a autocobrança. Beijo, até o próximo episódio.